declaro aberta a sessão de hoje, cumprimentando as senhoras colegas desembargadora Ângela, doutora Terezinha, doutora Valéria e o senhor desembargador Kleber, palmeirense, agora é só vitória o tempo todo. Ontem perdeu, mas já estava classificado. Acho que foi propositadamente. Verdade. E nós vamos ter somente processo da relatoria da desembargadora Ângela. Então, depois da nossa reflexão, eu passo a presidência dos trabalhos e ela fica à vontade para conduzir a boa maneira dela. Então, desembargadora Ângela, com a palavra para a nossa reflexão. Bom dia, renovando meu bom dia ao nosso excelentíssimo presidente, desembargador Jorge Mubarak Maluf, ao nosso querido desembargador Kleber Carvalho Costa, a nossa queridíssima procuradora, doutora Terezinha Guerreiro. Cumprimento também com o mesmo afeto os nossos servidores e servidoras, de modo especial a Valéria. Cumprimento também os advogados e advogadas que, porventura, já estejam na sala virtual. Cumprimento também toda a comunidade maranhense que estão nos acompanhando pelas redes sociais. E é com muito prazer, com muita alegria que eu recebo essa incumbência do nosso presidente para trazer uma palavra de reflexão. E hoje nós queremos compartilhar o que está escrito em Salmo 5, versículo 3, né? Que este salmo é uma oração a Deus pedindo por proteção, né? Que o salmista está pedindo proteção. E neste salmo a gente vai perceber, quando os senhores tiver a oportunidade de ler esse salmo completo, né, perceber que o salmista enfatiza a sua confiança no Deus que ouve e responde à oração daqueles que o buscam com fé. Então, eu quero compartilhar apenas esse versículo, que é o 5, o versículo 3, que diz: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, né? Então, a gente tem que fazer essa oração como um hábito. Pela manhã, ao levantar, a gente tem que agradecer pelo novo dia, agradecer pela noite que passou, agradecer pelo sono tranquilo sono tranquilo e reparador que Deus nos dá, nos concede. Pela manhã, louvar a Deus por tudo que Ele é, por tudo que Ele fez e faz, né? E que nesta manhã, fundamentado nesta palavra, que é verdadeira, que nesta manhã nós tenhamos bons pensamentos, que nós falemos boas palavras, que sejam bem-sucedidas, que sejamos bem-sucedidos, né? E que possamos também entregar, né, de todo o nosso coração esta manhã nas mãos do Senhor, agradecendo a Ele por tudo. Essa é a nossa oração. Vamos agradecer principalmente a nossa sessão, né? Que o Espírito Santo de Deus venha nos conduzir para que façamos justiça direcionada exclusivamente por Ele, e para Ele, e por Ele. Amém? Amém. Amém. Então, continuando com a palavra, né, que me foi delegada, nós temos... eu vou fazer um julgamento, né, doutora? Temos preferência e nós temos em bloco aqui para o Banco Itaú BMG, o número 4. Aliás, antes eu quero adiar o julgamento do processo que está na pauta número 2, que é um agravo interno na operação civil 037-95-2012, que tem como agravante Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogados Analisa Souza Silva Correia Mendonça, agravado Alzirene da Conceição Ferraz Barros. Estamos adiando em respeito ao princípio até da ampla defesa, né, que eu respeito muito esse princípio constitucional. O advogado está viajando, ele acostou, pediu adiamento e acostou a passagem, né? A passagem realmente já estava
emitida antes É o da 2? designação da data desta sessão, É o 2? mas, por outro lado, existem outros advogados, né, na procuração, mas uma questão de deferência ao advogado, eu vou adiar. O número 2, viu, doutora Valéria? O número 2, que é o agravo interno. Ok. Então, dando continuidade à nossa sessão, eu vou julgar em bloco o número 4, 7, 8. 3 processos em bloco. Primeiro, porque o apelado é o mesmo, o apelado foi que pediu, e também trata-se de aplicação de teses de RDR. E a doutora Priscila, né? Doutora Priscila, nesses processos, vou anunciar o primeiro, o quarto, seja muito bem-vinda. Trata-se da apelação civil número 080, 266706-2019, apelante Maria do Espírito da Cruz Silva, advogada Lenara Assunção Ribeiro da Costa, apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogado Eni Ange Soledade Bittencourt de Araújo. Eu estou pelo desprovimento desse recurso. Se Vossa Excelência quiser fazer a sustentação, tem todo o direito, porque é uma prerrogativa sua, mas eu estou de acordo com o entendimento do banco, né, negando provimento a este recurso. Se Vossa Excelência quiser renunciar ao direito de fazer a sustentação, por gentileza, apenas declino o seu nome, o número da OAB para fim de registro, porque não tem outro advogado outra parte, né? Não, senhora, só a doutora Priscila. Doutora Priscila. Bom dia a todos. Saúdo a todos os ilustres julgadores. Priscila Vale do Monte, OAB 40753. Nesse caso, vou dispensar a sustentação. Então, eu vou apenas ler a ementa para ficar bem claro. Digo eu em sede de ementa, inclusive na minha ementa eu estou citando os julgados do desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Digo eu em sede de ementa, apelação civil, ação de declaração de inexistência de débito, cumulado com reparação de danos materiais e morais, contrato de empréstimo consignado, comprovação nos autos de que a parte autora firmou o referido pacto e recebeu o numerário contratado, litigância de má-fé, ocorrência, sentença mantida. Abro aspas. Configura abuso de direito de ação a propositura de lide temerária, caracterizada no fato de que a contratação impugnada na lide foi válida e legalmente celebrada pela autora, tendo inclusive recebido em sua conta corrente o valor devido. Fecho aspas. Quem está dizendo isso é o desembargador Jorge Rachid, na apelação civil número 0804-85018-2018, julgado em 16 a 23 de abril de 2020, primeira Câmara Civil, julgamento virtual. No particular, resta configurada a conduta elencada no artigo 80 do CPC, em especial do inciso 2, visto que é caracterizada a alteração da verdade dos fatos pela parte autora que assinou o instrumento contratual e recebeu o valor contratado. Portanto, a manutenção da condenação da recorrente em litigância de má-fé é a medida que se impõe. Eu estou apenas fazendo um resumo porque Vossas Excelências também já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto. Como voto o desembargador Kleber Costa Carvalho. Eu acompanho as inteiras. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Já voltei acompanhando Vossa Excelência. Proclamando o resultado por unanimidade de voto, esta Câmara conheceu, mas negou provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público Eleitoral, ou do Ministério Público. O segundo também é o Banco Itaú, que é a doutora Priscila, né, doutora Priscila? O sétimo da pauta. Anunciando a apelação civil 080, 081904-2021, apelante Maria de Jesus Ferreira de Oliveira, advogada Vaniele Santos Souza, apelado Banco Itaú Consignado S.A., advogado Zene Ange Soledade Bittencourt de Araújo e outros. Eu também estou
Faço o mesmo questionamento à doutora Priscila, porque eu estou negando provimento ao presente recurso, doutora Priscila. Doutora, também dispenso. Então, por favor, decline apenas seu nome completo, número da OAB para fim de registro. Priscila Vale do Monte, OAB 40753. Advogando em favor do... Do recorrido, Banco Itaú BMG. Obrigada. Em sede de ementa, eu estou dizendo apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por dano moral e material, empréstimo consignado, regularidade na contratação, improcedência dos pedidos iniciais e litigância de má-fé configurada. Apelo desprovido. Como voto o desembargador Jorge Rachid, que é o mais... Acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Kleber. Acompanhe Vossa Excelência. Então, por unanimidade de voto, esta A Câmara... desembargadora só não completou, o desembargador Jorge Rachid, que é o mais bonito, mais simpático. É o mais antigo da Bom, tá certo, desculpe. da Câmara. Bom, desculpa. Eu achava que o adjetivo seria outro, pensei. Mas pode ser acrescentado na outra oportunidade. Proclamando o resultado, por unanimidade de votos, essa Corte negou o provimento ao presente recurso, nos termos da... Essa corte é a Câmara ou uma corte? Nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. O 8º da pauta eu vou anunciar, e em seguida também faço o mesmo questionamento à doutora Priscila. Trata-se da apelação civil número 080, 11.12.71/2021, apelante Bernardo Soares Souza, advogado Vanieri Santos Souza, apelado Banco Itaú BMG Consignado S.A., advogado N. Ange Soledade Bittencourt de Araújo, comarca Monção. Doutora, nós estamos também negando provimento, e eu questiono a Vossa Excelência se quer fazer sustentação ou apenas eu renuncio. Doutor, também dispensa sustentação. Priscila Vale do Monte, OAB 40753, fala em nome do apelado Itaú BMG. Muito obrigada. Então, em sede de ementa, eu estou dizendo apelação civil, ação declaratória de inexistência de débito acumulado com indenização por dano moral e material, contrato de empréstimo consignado, comprovação nos autos de que o apelante firmou o contrato e recebeu o numerário contratado. Litigância de má-fé, ocorrência, sentença mantida. E estou citando novamente o desembargador Jorge Rachid na minha ementa. Como voto, o desembargador Jorge Rachid. Acompanhe Vossa Excelência, desembargador. O voto do desembargador Kleber Carvalho. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara negou o provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. Muito obrigada, doutora Priscila. Ainda tem mais? Não, muito obrigada. Bom dia a todos. Uma excelente semana. O próximo é o 5º da pauta, né, doutora? Exatamente. O doutor Damião está na sala. Doutor Damião está em favor de... Bom dia, Excelência. Em favor do banco. Doutor Damião, eu também estou, como é de costume, eu vou anunciar e depois vou fazer nosso célebre questionamento a respeito da sustentação oral, porque nós estamos aqui negando provimento ao presente recurso. Perfeito. Anuncio o julgamento da apelação civil número 08.13.607.72/2021, apelante Nelcides da Conceição, advogados Lenara Assunção Ribeiro da Costa e outros, apelado Banco Pan S.A., advogado Feliciano Lira Moura, em sede de ementa, Vossa Excelência questiona ao doutor Danilo se, como eu já anunciei, nós estamos negando provimento ao presente recurso, se pretende fazer a sustentação oral mesmo sendo beneficiado. Eu dispenso, Excelência, e agradeço. Muito obrigado. Tá. Apenas declino o seu nome por completo, o número do AB e a parte a qual está a defender para fins de registros. Obrigado. Damião Júnior Pereira Bonifácio, com a BDF 68669, represento o apelado Banco Pan.
Obrigada. Então, em sediamento, eu estou dizendo apelação cível, ação declaratória de inexistência de relação contratual acumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. Existe uma preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, eu estou rejeitando essa preliminar. Os senhores me acompanham, desembargador Kleber, desembargador Jorge. Acompanho com certeza. No mérito, empréstimo consignado, fraude, né, alegação de fraude, a inexistência, aplicação de IRDR 53.983 de 2016, litigância de má-fé configurada, sentença mantida. Não merece prosperar a preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade citada pelo recorrido. Eis que restou evidentemente na petição recursal o motivo da resignação, bem como a impugnação de forma específica da sentença. Nos termos do julgamento do IRDR número 53.983 de 2016, a instituição financeira apelada se desucumbiu do ônus de comprovar que a recorrente, de fato, contraiu o empréstimo impugnado na inicial, pois acostou aos autos a cópia do instrumento contratual formalizado com a sua impressão digital e a assinatura de 2 testemunhas que presenciaram a válida celebração do contrato. De igual modo, a recorrida comprovou a transferência do crédito requisitado por meio de ordem de pagamento, conforme indicado no pacto, de modo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário se revestem de legalidade. Em situações como a do presente caso, em que o banco junta aos autos o contrato e a comprovação de transferência do crédito requisitado, entendo que houve a ciência inequívoca do contratante, ainda que não seja alfabetizado, não podendo ser este motivo isoladamente a única baliza para a anulação do contrato. Inclusive, quem está dizendo isso é o desembargador Jamil, na apelação cível número 25.322/2018, julgada em 3/12/2018. Resta configurada a conduta elencada no artigo 80 do CPC, em especial do inciso 2, visto que caracterizada a alteração da verdade dos fatos pela parte autora que assinou o contrato de empréstimo consignado, impugnado na inicial e recebeu o valor contratado. Portanto, a manutenção da condenação da recorrente em litigância de má-fé à medida que se impõe. Por essa razão, eu estou negando provimento ao presente recurso, como voto de desembargadores Rachid e Kleber Carvalho. Eu Acompanhando, Vossa Excelência. acompanhando Vossa Excelência. Não teve intervenção, tá, então, não teve Desembargadora, intervenção do só. Ministério Público. Anunciando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. Muito Tem obrigado. mais Desembargador. outro, doutor Damião? Bom dia, um bom trabalho. Muito obrigado. Bom dia, obrigada, doutor Damião, pela compreensão. Tem do Banco C6SA. É isso? Vai ter sustentação? Eu fiz Não até entrou. umas correções no questão de redação, viu? Estou alertando ao desembargador Jorge Rachid, Desembargador, desembargador Kleber, agora mesmo que eu fiz, mas não vai alterar o teor. desembargador Ângelo, avisar aí a secretaria que está aparecendo na tela, quando você consigna o voto, estão aparecendo 2 pautas idênticas. Na hora de julgar, tem a primeira e a segunda, com os mesmos processos, algum defeito aí do... Então, eu estou votando, acompanhando Vossa Excelência, na primeira pauta. A segunda, não sei por que está aparecendo. Tem algum erro aí na Valéria. informática. Está ouvindo, Valéria? Ouvi, Excelência. Uhum. Eu estou dando parcial provimento ao presente recurso. Quem pediu foi o banco, foi? Foi? Foi, desembargador. O banco pediu e não entrou. Não entrou? Não entrou. Então, se ele não entrou, eu vou proceder só à leitura da emenda, né? E aquele contrato consignado, empréstimo consignado, né? Aplicação do IRDR, Vossas Excelências atendem, eu apenas fiz uma correção na redação aqui no voto, mas que nada vai alterar o teor. Na hora da publicação,
Então, eu estou anunciando o julgamento da apelação civil número 080.0002.78/2022, apelante Maria de Nazaré Rodrigues, advogado Caio Emanuel Teres Coutinho Moraes e outros, apelado Banco C6 S.A., advogados Fernanda Rafaela Oliveira de Carvalho e outros. Em sediamento, eu estou dizendo apelação civil, ação declaratória de inexistência contratual, acumulada com repetição de débito e danos morais, contrato de empréstimo bancário, fraude, ocorrência, repetição do indébito em dobro já concedida, lá em primeiro grau, ele está pedindo, ausência de interesse recursal, né? Nessa parte, né, ausência de interesse recursal, porque a parte lá no primeiro grau, o juiz de primeiro grau já tinha concedido. Não conhecimento, então nessa parte eu não estou conhecendo o recurso. Então, correta aplicação da atualização monetária, dano moral majorado, honorário de sucumbência adequada pelo conhecido em parte, nesse ponto parcialmente provido. De início, por ausência de interesse recursal, não conheço do recurso no ponto que trata da condenação do apelado ao pagamento em dobro da repetição do indébito, porquanto o apelante postula que foi reconhecido na sentença. Então, nessa parte, ele não tinha interesse recursal. Prosseguindo, digo eu, o valor arbitrado a título de danos morais deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo educativo e punitivo da indenização, de modo que a condenação sirva de desestímulo ao causador do ilícito a reiterar a prática lesiva sem que haja, por outro lado, enriquecimento sem causa por parte da vítima. Desse modo, deve ser majorado o quanto indenizatório. O valor dos honorários sucumbenciais foi devidamente arbitrado pelo juiz acordo, não havendo que se falar em sua modificação, vez que levou em consideração o valor da condenação, bem como o zelo do profissional, a importância e a complexidade da demanda, e o trabalho realizado e o tempo exigido para o serviço, conforme disposto no artigo 85, parágrafo 2º CPC. Eu estou, Vossas Excelências já viram, eu estou dando R$3.000, estou majorando para R$3.000, que é o nosso patamar, o valor que nós costumamos arbitrar, porque o juiz de base deu apenas R$1.000, né? Então, eu estou majorando para R$3.000. Como voto o desembargador Rachid? Acompanho. Como voto o desembargador Kleber? Acompanho. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao presente recurso, nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. Ainda tem mais, doutora Valéria? Sustentação, não. Aí nós voltamos para a pauta, para o primeiro. Primeiro. 3. Muito rápido, viu, desembargador Kleber? Não, com certeza. Então, vamos anunciar o julgamento do primeiro processo da pauta. Trata-se de um agravo interno na apelação civil número 08-31-116-76-2016. Agravante Célia Maria Alves Pimentel, advogado Tiago Afonso Barbosa de Azevedo Guedes. Agravado Banco Industrial do Brasil S.A., advogado Wilson Salles Belchior. Em sediamento, eu estou dizendo, vou me ater a ler apenas a emenda, porque Vossas Excelências já têm conhecimento do voto. Agravo interno, apelação civil, ação de repetição de débito e indenização por danos morais, contrato de cartão de crédito consignado, ausência de vício consumerista, força obrigacional dos contratos, aplicação da tese firmada no IRDR, número 5393/2016. Estou pelo desprovimento deste recurso. Como voto o desembargador Kleber? Acompanho, Vossa Excelência. Desembargador Rachid? Também acompanho. Então, proclamando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara negou provimento ao presente agravo interno nos termos do voto da relatora. Anuncio o julgamento do terceiro processo da pauta, que trata de uma apelação civil registrada sob o número 080-3544-23/2019, que tem como primeira apelante e segunda apelada Maria do Rosário Lima da Silva, advogado Gustavo Saraiva Bueno, primeira apelada e segunda apelante, Companhia Energética do Maranhão Semar. Advogada Lucileide Galvão Leonardo Pinheiro. Os senhores já têm conhecimento do voto, então eu vou, como não tem sustentação, eu vou ler apenas, fazer o julgamento apenas através da emenda.
Digo eu, apelações cíveis, ação declaratória de inexistência de débito, acumulado com indenização por danos morais. Prescrição, né, afastada, cobrança de seguro na fatura de energia elétrica, ausência de comprovação da regularidade do pacto, danos morais configurados, repetição do indébito em dobro devida, base de cálculo dos honorários convenciais, valor da condenação, recursos parcialmente providos para. Eu vou ler aqui o que eu estou dizendo. Então, estou dando parcial provimento aos apelos para a. Condenar a Companhia Energética do Maranhão, SEMAR, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$2.000, sobre os quais deverão incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento. B. Fixar como base de cálculo dos honorários os arbitrados na sentença, os já arbitrados na sentença, ou seja, o valor da condenação. É como voto. Acompanhe Vossa Excelência. Desembargador Jorge Rachid, como Também, voto. acompanho. Então, por unanimidade de voto, esta corte deu parcial provimento aos presentes apelos, nos termos do voto da relatora, sem interferência do Ministério Público. Anuncio o julgamento do 6º processo da pauta, que é uma apelação civil registrada sob o número 000127965-2015, que tem como apelante Valdemar Ferreira da Silva, advogado Josenir Lima Souza, apelado Banco Itaú e BMG Consignado S.A., advogada Janaína Silva de Souza, comarca São Domingos do Maranhão. Em sediamento, estou dizendo apelação civil, ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo em consignação, com pedido de repetição de indébito e pedido de antecipação de tutela e indenização por danos morais. Fraude, ocorrência, alegação de fraude, ocorrência, repetição do indébito em dobro, dano moral configurado, aplicação de tese do IRDR número 53.983/2016. Recurso provido, estou dando provimento porque ficou comprovado que a ocorrência de fraude. Estou citando, trazendo à colação várias jurisprudências do nosso próprio tribunal, trazendo o desembargador Ricardo Tadeu Bugarim, estou trazendo Luiz Gonzaga, nesse sentido. Então, eu estou dando provimento ao presente recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando inexistente a relação contratual, bem como condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000 e a devolução das parcelas cobradas indevidamente em dobro. É como voto. Inverto também o ônus circunvencial. Como vota o desembargador Jorge Rachid? Acompanhando Vossa Excelência. Desembargador Kleber? Acompanhe as inteiras. Por unanimidade de voto, esta corte deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, sem intervenção do Ministério Público. O 10º e o último, né, Valéria? Exato, último. Então, anuncio o julgamento da apelação civil número 084-9433-20-2019, apelante R. Araújo Leal do Prado Eireli, advogado Leonardo de Santos Cosem, apelado Hilton José Paiva dos Reis, advogado Paulo Roberto Vigna, comarca São Luís. Sediamento, eu estou dizendo apelação civil. É isso que foi retirado, não, Ari? Já foi. Apelação civil, ação de execução de título executivo extrajudicial, cheque, título líquido certo e exigível, discussão da causa debente, conversas de WhatsApp, prints que isoladamente não comprovam a sustação do cheque. Apelo provido. O cheque é um título de crédito extrajudicial dotado de literalidade, autonomia e abstração, possuindo força executiva independentemente da relação negocial que ele deu origem. De acordo com o STJ, abre aspas, ainda que excepcionalmente possível a investigação da causa debente, compete ao devedor o ônus de trazer aos autos prova capaz de desconstituir o título. Agravo regimental no RESP número 1148-413, Piauí, da relatoria do ministro Castro Meira.
Se a parte devedora não se desucumbiu do ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, deve ser considerada como válida a cártula executada. Por essa razão, estou conhecendo a operação e dando provimento, senhor presidente, para julgar improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução nos termos da fundamentação supra. E só para ilustrar, eu estou trazendo à colação vários julgados, inclusive do nosso próprio tribunal, da relatoria da desembargadora Maria das Graças de Castro Duarte. Estou trazendo também o desembargador Jairo Ferreira Júnior, mas do Tribunal de Goiás. Estou trazendo outro Tribunal de Goiás. Estou trazendo também o ministro desembargador Marco Antônio Ângelo, também do Tribunal do Acre. Como voto o desembargador Jorge Rachid. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Kleber. Acompanho, Vossa Excelência. Anunciando o resultado por unanimidade de voto, esta Câmara conheceu e deu provimento à presente apelação para julgar improcedente os embargos à execução, determinando o prosseguimento da execução nos termos da fundamentação supra. Devolvo a palavra ao nosso ilustre presidente, desembargador Jorge Rachid Mubarak Maluf. Nome muito bonito e forte. Essa eu gostei. Bom, doutora Valéria, não tem mais processo, né, para julgar? Não, acabou, Excelência. Então, nós não temos mais processo para julgar. Me vejo forçado a encerrar a nossa sessão, brilhantemente conduzida pela desembargadora Ângela, e secundado pelo querido desembargador Kleber, com a supervisão da doutora Terezinha e apoio da doutora Valéria.